Texto áureo, disse, porém, Rute, não instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Rute capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Então, a presença de Deus tem que estar em todos os relacionamentos familiares e também nas nossas amizades. A leitura bíblica em classe se encontra em Rute, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, e depois o versículo 14 ao versículo de número 19. Mas a proposta de Noemi, no número 1 aqui, é uma crise em família. É importante, veja bem, é importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi, para que a gente possa entender. Então, a Noemi, ela tinha perdido seu esposo, ela tinha perdido seus 2 filhos, e agora ela está voltando para a sua casa, e voltando para a sua casa, as suas 2 noras vai acompanhando ela. Mas pelo costume daquela época, ela deixa bem claro para as suas noras que não havia o quê? Não havia esperança para as suas noras ao voltar com ela. Então, ela faz essa proposta. Então, adiante dessa proposta, mostra também o amor desta sogra pelas suas noras, porque o seu esposo, o principal provedor, Elimeleque, que o nome dele significa meu Deus é rei, ele havia morrido. E os seus 2 filhos, os seus 2 filhos, Malon, que significa doença, e Kirion, que significa definhamento. Então, por aí nós podemos observar que esses moços não tinham boa saúde, porque devido a esses nomes que eles já receberam, né, desde o seu nascimento. Então, casaram-se com as moabitas e também eles morreram. E essas 2 moabitas, Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço, elas ficaram também agora viúvas. Imagina 3 viúvas naquela época, que aquela época não era igual agora, que uma viúva, ela tem ajuda do governo, não. Então essas 3 mulheres estavam em dificuldades. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malon e Kilion não tivessem boas condições de saúde desde o seu nascimento. Então a vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se em amargura. Tanto é que quando ela está chegando na sua terra, as pessoas dizem, olha, é Noemi. E alguém gritou, Noemi, é você? E ela então responde, não me chame Noemi, mas me chame de Mara. Por quê? Porque Noemi, Mara significa amargosa, estava em amargura. Então esta mulher agora estava em amargura. E agora nós vamos no item 2, tirando força da fraqueza. Porque, tirando força da fraqueza, no próprio Hebreus capítulo 11, versículo 34, quando fala os heróis da fé, diz, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Então, da fraqueza tiraram força. Quantas vezes você acha que está fraco? Quantas vezes você acha que está em grandes dificuldades, mas o Senhor, Ele está pronto para te ajudar. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada um se comporta em meio à tempestade. Então, a diferença é como cada um vai se comportar. Mas aquilo que acontece à pessoa que não teme a Deus, também pode acontecer à pessoa que teme a Deus, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a tudo. Efésios está dizendo, versículo 13, capítulo 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então há um dia que vem uma notícia muito terrível, há um dia que acontece algo muito triste com você. Então, para que você possa resistir a isso, você deve se revestir de toda a armadura de Deus. E havendo feito tudo, você deve ficar firme. Então estamos sujeitos a passar por qualquer dificuldade. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não explorou com autopiedade. Então, as pessoas, que elas usam? Usam suas dificuldades, as suas lamentações para ganhar ponto com isso e para fazer com que as pessoas fiquem psicologicamente ali cativadas diante delas e sem ação. Então, Noemi, ela não teve essa autopiedade, essa autocomiseração. O que ela faz? Quando soube que Deus havia abençoado seu povo, ela se levantou e voltou. Então, quando ela toma essa atitude, significa o quê? Que mesmo diante de todas as lutas, ela tinha uma liderança. E quando ela vai, mesmo meio tristeza, diante da liderança, ela fala, vou me levantar e vou. As suas 2 noras também decidiram ir com ela. Mas só que,
essa distância, né, da cidade, das terras, dos campos de Moabe, para voltar para sua terra, dava 120 quilômetros. Idosa Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos remotos. Se tivesse entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado a decisão tão desafiadora. Então ela não se entregou aos seus sentimentos, ela estava triste, ela estava amargurada, mas ela se levantou e foi. Diz Provérbios 24, versículo 10, se te mostrares força no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, se você já está com um problema e se você ainda se entregar a este problema, aí você vai ficar mais abalado ainda. Então se levante e tome uma posição diante de Deus. No item 3 agora, sem manipulação emocional. Então Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sua sogra, mas logo que começaram a viagem, Noemi, qual que é a decisão de Noemi? Logo que elas começam a viagem, Noemi, então, ela decidiu liberá-las. Por quê? Porque não havia, no pensamento de Noemi, não havia esperança para essas moças na terra a qual estava voltando. Porque pelo costume daquela época, elas teriam que se casar com algum parente bem próximo, ou até mesmo o irmão daqueles dos seus esposos, e não havia mais essa oportunidade. A própria Noemi cita isso. Ainda que hoje eu estivesse grávida, vocês não poderiam esperar este menino crescer para casar. Então ela deixou isso bem claro. Então ela não usou tudo aquilo que ela estava passando para conquistar as suas noras através das suas dificuldades. Isso se chama chantagem emocional, manipulação. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nos dias de hoje está havendo muito isso, principalmente até mesmo no meio dos crentes. Então Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderia casar-se, né? E poderiam então viver ali sua vida normalmente, perante o seu povo, e eram ainda jovens essas moças, e poderiam se casar novamente. Mas uma delas voltou para trás. Uma delas, que é Orfa, voltou para trás, mas a outra não quis voltar. A outra se apegou à sua sogra e não quis voltar. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar até mesmo durante a infância. Até mesmo crianças podem dominar pais com essa manipulação emocional. Por isso você tem que ter discernimento do Espírito Santo, pedir a Deus sempre graça para que Deus dirija os seus passos, dirija as suas decisões. Vamos para a parte chorando, abraçou Noemi e voltou. Agora Ruth, porém, se apegou a Noemi. E quando Ruth insiste em ficar, Noemi, mais uma vez, nega a firmeza e a autonomia de Noemi. Novamente se rebelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo, que volte junto com a sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu de Ruth algo muito precioso, porque Ruth agora faz uma declaração de amor a ela, uma declaração de fé ao Deus dela, e diz assim: onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então Noemi se convenceu de que Ruth verdadeiramente estava crendo neste Deus ao qual Noemi a vida inteira serviu. Mas Noemi agora estava abalada. Quem sabe você serve a Deus há tanto tempo, mas vem um problema, da dificuldade, e você fica abalado. Mas não deixe que aqueles que estão ao seu redor sejam abalados, por quando a sua fé estiver abalada, que você precisa firmar a sua fé e ganhar almas, e mostrar verdadeiramente que o seu Deus é Deus que muda circunstâncias, que muda cativeiro. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Então, uma amizade, quando ela é verdadeira, vem a prova, e essa amizade, ela permanece porque ela está firmada em Cristo, ela tem alicerce. No item 2 agora, amizade na diversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade. Ou seja, você tem um grande amigo, mas na diversidade ele se torna um irmão. Ele se chega a você mais profundamente, e você vê que a mão dele está junto com a tua. Isso é amizade vindo da parte de Deus. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado de sua sogra. Viúva idosa, expressões: onde quer que tu fores, irei eu. E essa expressão: onde quer que pousares à noite, pousarei eu. Onde quer que passares à noite, passarei eu. E depois dizendo, né, aonde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Outra coisa não me separa de ti que não seja a morte. Esta foi a declaração de amor de uma nora para com a sua sogra. E isso só poderia vir da parte de Deus. E nós vivemos hoje um mundo de individualismo, um mundo onde as pessoas todas querem levar vantagem. Então, que Deus possa fazer sobressair essas amizades verdadeiras, e o Espírito Santo possa conduzir as nossas vidas para que nós possamos
ter também, né, ser este amigo para com as pessoas. No item 3, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada. Envolta a expectativas fantasiosas, tem pessoas que estão de braço cruzado, esperando que algo caia do céu, né, sobre a sua cabeça, e que um milagre seja feito sem que ela tome atitude nenhuma. O milagre já é você tomar atitude, o milagre já é você correr atrás, o milagre é você crer, você trabalhar, este é o milagre. Então, encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Então ela foi às plantações, catar as espigas que caíam ali. E isso já estava declarado na lei. Então o próprio Deus deixou na lei descrito ali em Levítico capítulo 23, versículo 22. E quando cegares a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos de teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua terra. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, quando eles recolhiam, então eles sabiam que aquilo que caía pelo chão afora não era para eles catar, era para deixar ali, porque os pobres iriam ali. Então o que esses pobres iam fazer? Eles iam trabalhar e recolher. Então Deus, na lei também não se permitia o ócio, não se permitia a preguiça, ninguém iria cuidar de alguém que não quisesse trabalhar. Mas então a pessoa tinha que se esforçar, tá certo? Diz assim, mas também não são obrigados a alimentar ócios dos pobres, ou seja, a pessoa que eu sou pobre, alguém vai ter que trazer para mim, que me dá de mão beijada. Não, na lei não era dessa forma. Que devem também, eles deviam trabalhar, ir ao campo e buscar o seu sustento. Exceto o caso de incapacidade física, né, ou mental. Isso aí, até hoje, né, são cobertos pelo governo. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para quem? Para sua sogra. Então, Ruth não apenas dizia amar, mas Ruth fazia o quê? Praticava. Ela praticava. Então, o amor não é palavras. O amor, ele é ações. 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Ou seja, com ações é que nós demonstramos o amor. O amor sem ação não tem como ser demonstrado. É igual a fé. A pessoa fala, eu tenho muita fé, mas cadê a obra? Quer dizer, não faz nada, então que fé é essa? O próprio Tiago falou, me mostra sua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, tem que trabalhar, tem que fazer e Deus vai prosperando em tudo. Parte 3 e última, a convicção da mulher, o teu Deus é o meu Deus. Aí que convicção maravilhosa de Ruth. No item 1, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, dizendo, teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas águas decidiu se abrigar. E olha só, o próprio Boaz, quando fica conhecendo ela, e eles falaram que ela era a nora de Noemi, ele já tinha ouvido falar dessa nora, só não conhecia. Então ele rogou uma bênção sobre a vida dela e disse assim, o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ou seja, você largou o teu povo, largou teus deuses e veio se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas, um modelo de vida pecaminoso dos moabitas. Ela abriu mão de tudo isso e foi para Israel e também não seguiu o caminho fácil entre os belemitas. Por qual seria o caminho fácil? O próprio Boaz citou isso para ela, dizendo aqui, isso assim, e disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. Ou seja, era uma moça ainda jovem, bonita, ela poderia ter procurado um casamento com um moço novo, um moço jovem, pobre, um moço jovem rico. E ele a louvou por isso, ou seja, ela esperou naquilo que é determinado pela lei de Israel e que prontamente o Senhor estava ali operando, porque o Senhor deixou essa lei também para benefício do povo. No item 2, uma fé que inspira. Essa fé de Ruth inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida de criança da sua sogra. Então nós vamos pensar o seguinte, o que a sogra tinha a oferecer? Nada. Mas só que ela tinha fé, ela pregava o Deus de Israel e Ruth creu nisso. Então a fé de Ruth estava numa mulher que perdeu o filho, uma mulher que perdeu 2 filhos, perdeu o marido, mas
certamente aquilo que Noemi dizia, aquilo que Noemi falava, que o Deus dela era poderoso, a Ruth entrou no seu coração. E se ela creu nestas palavras, então em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos, né, da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus, e que elas sirvam de exemplo para as mais jovens. E isso está escrito lá. Isso está escrito também, tipo, para que as mulheres mais velhas, mais experientes, possam passar as mais novas, o quê? Essa fé, esse fervor. No item 3, sensibilidade sobre liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus.